Fala galera, a gente está de volta aqui com mais um episódio do nosso quadro, contando um pouco da história do Rio de Janeiro, e dessa vez a gente vai subir diretamente lá para Petrópolis e contar um pouco da história do Palácio Quitandinha. Esse palácio que tem uma história bem interessante misturada com a história do Brasil. Ele foi construído num estilo normando, alemão, bem por conta da cidade, né, que tem a colonização alemã, mas por dentro dele, ele foi construído num estilo chamado rococó hollywoodiano. Isso porque ele queria trazer a ideia de que ali dentro tinha todo aquele luxo dos filmes de Hollywood. O palácio conta com 440 quartos e 13 grandes salões onde aconteciam os eventos e jogos. Mas não pensa que construir tudo isso foi fácil. O palácio foi construído em pleno auge da Segunda Guerra Mundial. A inauguração ocorreu em 1944 e nessa época o mundo sofria com as centenas de milhares de mortes e com a escassez de matéria-prima. Então o custo para a construção do palácio subiu drasticamente e foi necessário fazer alguns incrementos para isso. Mas nem só de aparência vivia o Palácio Quitandinha. Por trás das cortinas existia uma estrutura inovadora. Dentro do palácio tinham mais de 800 ramais telefônicos. Isso significava ser a segunda maior central telefônica do Brasil. Além disso, a central elétrica do palácio seria suficiente para abastecer uma cidade de 20 mil habitantes. E a estrutura de abastecimento de água que foi construída para o palácio hoje abastece toda a cidade de Petrópolis. E não só de inovações tecnológicas são feitas do Palácio Quitandinha. O Salão Mauá, onde ficavam as mesas de jogos, é considerado uma das maiores cúpulas de concreto do mundo. Ela mede 30 metros de altura e 50 de diâmetro. Isso, comparado, é algo bem próximo do que a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, onde o Papa reza missas. E essa cúpula foi projetada desse jeito por uma situação bem legal de se contar. A ideia era que os jogadores ali dentro, né, conforme fossem ganhando, jogando suas fichas e suas moedas, a cúpula fizesse que esse barulho ecoasse por até 13 vezes. E isso dava a sensação de que muita gente estava ganhando ali dentro e que o salão estava mega movimentado, fazendo vários milionários saírem dali. E se você acha que acabou, tá enganado. O palácio também contava com uma piscina térmica, uma das primeiras no Brasil, em formato de piano e que chegava a 6 metros de profundidade. Além disso, foi construído na frente do palácio uma praia. Isso mesmo, uma praia lá em Petrópolis. Essa praia foi construída num lago que fica na frente do palácio, que na época tinha o formato do Brasil. Hoje está um pouco deformado. Mas a praia foi construída com areia de Copacabana e foram centenas de caminhões subindo com areia de Copacabana para que fosse feita a praia. Hoje a praia não existe mais, é um gramado que fica ali na frente, mas naquela época fazia sucesso. O dono do Hotel Cassino Quitandinha era dono também de outros vários cassinos pelo Brasil, principalmente entre Rio e Minas Gerais. Ele não só foi o idealizador do projeto, mas como um empreendedor nato. Para ter ideia, no Cassino Hotel Quitandinha existia uma frota de veículos que eram destinados justamente a levar e buscar os clientes, né, do cassino e do hotel do Rio de Janeiro para Petrópolis e vice-versa. O cassino foi inaugurado no dia 12 de fevereiro de 1944, num dia típico de Petrópolis, fechado, cheio de névoa, normal. E a transmissão foi feita pela Rádio Tupi ao vivo. A festa celebrava, né, com um baile pré-carnavalesco, com uma lista imensa de astros e estrelas. E é óbvio que uma estrutura tão luxuosa como essa mereceria ser prestigiada com a presença de astros e estrelas mundiais. Algumas dessas pessoas que passaram por ali são atrizes, atores, cantores como Carmen Miranda, Maurice Chevalier, ator francês, Lana Turner, cantora americana, Walt Disney, dispensa apresentações, e alguns políticos como Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek e até o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que tem uma história bem interessante dentro do palácio, mas infelizmente isso durou pouco tempo. Em maio de 1946, o então presidente do Brasil, Gaspar Dutra, decretou o fim do jogo de azar no Brasil. E isso causou grandes dificuldades financeiras para o Hotel Cassino Quitandinha, que, a partir de então, passou a funcionar só como Hotel Quitandinha. Mas para isso eles se reinventaram e começaram a criar
espaços de evento nos grandes salões. Alguns dos eventos realizados no Hotel Quitandinha foi a Confederação Interamericana de 1946 e o concurso de Miss Brasil de 1954. O Palácio Quitandinha também foi sede de alguns acontecimentos históricos. Lembra que eu comentei que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, estava aqui no Brasil e foi ao Quitandinha? Então, nessa época foi assinada a Declaração de Guerra dos Países Americanos ao Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, e isso aconteceu em uma das salas do Quitandinha. Ali também foi assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que viria mais tarde a se tornar a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Mas no final da década de 50, Joaquim Rolla, que era o dono do hotel, percebeu que só com o hotel e os eventos não estava sendo suficiente para manter os custos dessa estrutura tão grande. E foi aí que ele decidiu começar a vender alguns apartamentos que se tornaram imóveis residenciais. Já por volta da década de 60, 1963, por aí, ele decidiu vender o palácio para um grupo empresarial que transformaria o Palácio Quitandinha em um grande clube de luxo, começando a ter uma série de eventos esportivos também dentro do palácio. Já na história recente, em 2007, o Sesc Rio adquiriu o Palácio Quitandinha, com exceção dos apartamentos que continuam sendo residenciais, e transformou ele num grande espaço histórico-cultural, onde as pessoas podem visitar e conhecer a história daquele local, além, claro, das apresentações culturais de música, teatro, dança, que voltaram a acontecer. Em 2008, o palácio foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. O Palácio Quitandinha voltou, então, a figurar como um dos monumentos, e um dos locais mais visitados do município de Petrópolis, com uma bela história e com visitas guiadas e não guiadas.